Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje a gente dá continuidade ao nosso curso de Data Science com Python. Então nas duas últimas aulas a gente iniciou o nosso estudo da biblioteca do Pandas e a gente viu o primeiro objeto dessa biblioteca, que é o objeto chamado Series. Esse objeto ele é muito importante, mas na verdade ele é a base para o mais importante, que é o Data Frame. Então hoje a gente inicia o nosso estudo desse objeto chamado Data Frame. E por isso essa aula de hoje é extremamente importante, tá? Se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? E se você é novo no canal, então se inscreve também para que você possa continuar acompanhando essas aulas do curso aqui de Data Science com Python, beleza? Bom, pessoal, então já vou transferir aqui para minha tela. Como vocês podem ver, isso aqui é um post que eu fiz lá no meu blog, onde eu comento sobre diferentes formas que a gente tem de criar um data frame. O link para esse post do blog vai estar na descrição do vídeo para você poder conferir. Afinal de contas, quando a gente for estudar hoje aqui o data frame, a gente já vai ver como criar ele. Só que eu só vou mostrar um dos métodos que eu acredito que seja o mais comum, mas existem outros que podem ser muito úteis para você dependendo da sua aplicação. Então esse material aqui vai estar linkado na descrição do vídeo para você conferir 5 formas diferentes de você criar aí um data frame no Pandas. Então eu mostro 5 delas. Nesse vídeo só vai ter essa primeira aqui, que é utilizando a array bidimensional, mais uma lista de colunas, mas você pode ver um material aqui que ficou de muito boa qualidade mesmo. Então assim, tem 5 formas diferentes de você criar, beleza? Então depois dessa aula você dá uma conferida nesse link para você adquirir um pouco mais ainda de conhecimento, beleza? Olha só, estamos na nossa aula de número 8 e hoje a gente vai ver aí data frame, a questão de criação e de indexação, beleza? Então vamos lá, qual é o primeiro passo então, pessoal? A gente precisa importar a biblioteca do Pandas, certo? Então a gente já viu como é que importa essa biblioteca. Eu digo sempre que é importante você importar também a do NumPy, porque a gente pode precisar utilizar essa biblioteca e a gente vai inclusive utilizar essa biblioteca hoje, daqui a pouco, beleza? Olha só, é o seguinte, importamos as duas bibliotecas. O que é que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai criar um data frame, certo? O que é um data frame, pessoal? O data frame, ele nada mais é do que uma tabela, certo? Então, sabe aquelas planilhas que a gente tem no Excel? A gente comentou sobre isso em aulas anteriores, na primeira aula desse módulo do Pandas. Mas só para relembrar, você vai ter uma tabela mais ou menos desse tipo, que é normalmente como os nossos dados que a gente analisa, que a gente sobre eles aplica um aprendizado de máquina ou algo desse tipo, a gente utiliza para visualizar também, que a gente vai ver sobre isso na visualização de dados posteriormente. Eles estão dispostos nesse formato aqui, que é um formato de tabela. É muito comum que eles estejam dispostos nesse formato. Então, o data frame ele consegue abrigar os dados dessa forma aqui que eles estão, de modo que você consiga acessar por determinados atributos. Ou seja, olha só, a gente tem aqui 3 características de um conjunto de observações. Vamos supor que a gente tenha 3 indivíduos, tá? E aí a gente tem informações de peso, altura e idade desses 3 indivíduos aqui. Então observa que eu consigo acessar eles por um label, por um nome, que é justamente peso, altura e idade, o que torna as coisas mais fáceis e mais intuitivas na hora que você está desenvolvendo o seu código. Fica até mais fácil de você ler aquele código. Então o que a gente vai fazer é justamente utilizar essa tabela aqui. A gente vai colocar essa tabela dentro de um data frame e aí a partir disso a gente vai começar a ver alguns atributos, né, especialmente com relação à indexação dentro desse data frame aqui, beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, vou deixar aqui na tela para que você possa conferir enquanto a gente vai desenvolvendo, tranquilo? Pronto, pessoal, coloquei a imagem aqui na tela, certo? Fixei ela no topo para que a gente possa sempre se guiar por ela na hora que a gente estiver criando o nosso data frame, certo? Vamos lá então, como é que a gente cria um data frame? A gente vai usar uma função chamada data frame, do mesmo jeito que para criar uma series a gente usava uma função chamada series, beleza? Então é o seguinte, eu vou vir aqui e colocar pd.dataframe, veja que ele já vai dar um autocomplete aí para mim quando eu aperto Tab. E aqui, o que é que essa função admite? Se você apertar Shift Tab, você pode ver os parâmetros dessa função aqui no Jupyter. Ele admite o quê? Primeiro, um dado, ou seja, um conjunto de informações, beleza? No nosso caso aqui vai ser um array bidimensional que a gente vai colocar como parâmetro para essa função, certo? Outro parâmetro que você pode colocar são os índices, ou seja, eu posso definir quais são os índices que são
digamos que o nome das minhas linhas, certo? Nesse caso aqui desse post do blog, observa que ficou 012, ou seja, foi criado automaticamente. Eu não defini esses índices, mas eu posso dizer para ele, na hora que eu for criar, quais são os índices que eu quero atribuir a esse data frame, certo? Outro parâmetro são as colunas, o nome que eu quero dar a essas colunas, que é justamente esse outro parâmetro aqui, chamado columns, beleza? E outros parâmetros existem também, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, como o tipo de dado, esse tipo de coisa. Vamos deixar ele gerar isso de uma forma automática, beleza? Então vamos lá, pessoal. O primeiro parâmetro que a gente passa é o conjunto de dados. Basicamente, o conjunto de dados é o quê? Olha para essa tabela aqui, por exemplo. Os dados são exatamente essas informações de peso, altura e idade, certo? Então a gente vai passar essas informações dentro aqui como primeiro parâmetro. Para isso, o que é que eu vou fazer? Antes mesmo dessa função, eu vou gerar aqui um array que tenha exatamente essas informações que vocês estão vendo nessa tabela aqui, certo? Então vou colocar aqui um array chamado dados, vou colocar np.array, e aí ó, abro aqui os colchetes, porque dentro eu coloco uma lista que vai ser uma lista bidimensional. Então já vou abrir colchete de novo, e observa, cada linha dessa lista ou desse array vai ser uma linha desse data frame. Então fica tranquilo que você conseguir reproduzir aqui no código. Então você vem aqui, 72, 180 e 26. Opa, 26. A segunda linha vai ser 80, 170 e 19. E a terceira linha, sei que vai cobrir aí, mas dá para a gente colocar aqui, vai ser 60, 165 e 15, beleza? Então, só para que você possa ver aqui 60, 165 e 15, tranquilo? Então, esse aqui vai ser o array que a gente vai usar. Se eu quiser imprimir esse array, eu posso colocar aqui dados, você vai conseguir enxergar ele aí. Opa! Você vai conseguir enxergar ele aí e comparar com a tabela. Então, você consegue ver que realmente esses dados estão no mesmo formato. Agora, eu vou criar um data frame que vai conter esses dados aqui. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada df, que vai receber o retorno daquela função que eu falei anteriormente, que é a função dataFrame. E aqui o primeiro parâmetro é o quê? São os dados. Se eu não quiser colocar o nome do argumento, né? Ou seja, se eu não quiser colocar data igual, eu não preciso, mas nesse caso eu vou colocar só para a gente reforçar essa ideia de que o primeiro parâmetro são os dados. E aí, eu coloco data igual a dados, que é justamente esse array que eu construí aqui em cima, tranquilo? Venho aqui, vírgula, o segundo parâmetro são os índices, não é isso? Só que eu não vou querer colocar os índices por enquanto. Eu vou deixar ele criar isso de uma forma automática, porque o que importa mesmo para mim são as colunas, beleza? Então, eu vou colocar aqui o parâmetro columns, e aí eu vou dizer para ele quais são os nomes que eu quero atribuir a cada uma das colunas. Isso eu posso fazer, pessoal, no formato de lista. Então, eu venho aqui e coloco no formato de uma lista. O primeiro elemento vai ser o peso, o segundo elemento vai ser a altura e o terceiro elemento vai ser idade. Veja, como essa tabela aqui que eu estou passando para ele, na verdade esse array bidimensional, ele tem 3 colunas, ele espera que eu coloque 3 labels para as colunas. Então se eu colocar 2 só, ele vai retornar um erro na hora de construir o data frame. Ele espera que o vetor, ou o array, ou no caso a lista aqui de colunas, tenha 3 elementos, certo? Então vamos testar o que acontece aqui, executei essa linha aqui. Se eu colocar df e colocar ele para imprimir, veja que ele retornou aqui para a gente o nosso data frame construído a partir de um array bidimensional, e depois a gente colocou aqui uma lista com o nome que eu quero atribuir a cada uma dessas colunas, certo? Eu poderia, como eu disse para vocês, colocar também os índices, né? Então observa que aqui os índices ficaram 0, 1, 2, não foi? Mas se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, como no formato de uma lista sempre, tá? Colocar A, B, C, e aí, claro, colocar uma vírgula aqui para separar os índices das colunas, e colocar para imprimir novamente, veja que agora ficou A, B e C aqui nos meus índices, beleza? Então você pode fazer isso também, mas normalmente a gente não coloca nada nos índices não, tá? A gente só coloca aí os dados e o nome das colunas, porque são as informações mais importantes. Compara agora essa tabela com esse data frame. Você consegue não somente trabalhar com dados, mas diferentemente do NumPy, que você tinha só um array, como é o caso disso aqui, você consegue olhar para esse aqui, você sabe que são dados, mas você não sabe o que é cada linha dessa, cada coluna dessa. E agora, com o data frame do Pandas, você consegue ter essa informação, você consegue visualizar isso de uma forma melhor.
Então isso ajuda pra caramba quando você está trabalhando aí com análise de dados, com visualização de dados, ou até mesmo com algoritmos aí de inteligência artificial, beleza? Vou minimizar por enquanto, então, essa janela aqui, porque a gente já viu como cria um data frame. Se você quiser ver outros métodos, como eu já disse, olha o link aqui da descrição de um post do blog que eu falo sobre isso. E agora a gente vai ver como a gente pode fazer para acessar os índices desse data frame aqui, beleza? Então, olha só, a gente vai entrar agora na parte de indexação, certo? Então, olha como a gente pode fazer isso. Primeira coisa, uma das coisas que a gente mais faz quando a gente trabalha com data frame é acessar colunas. Como é que a gente pode acessar uma coluna, então? Vamos lá. O nome que eu dei para a minha variável foi df, de data frame, né? E aí eu vou colocar simplesmente colchetes. E aí, aqui nos colchetes eu coloco qual é o nome, a string, referente àquela coluna. Se eu quiser, por exemplo, a de altura, então entre aqui as aspas simples ou duplas, né? Eu coloco altura. Veja que ele retorna para mim o quê? Uma series. Lembra que isso aqui é uma series? E eu até comentei para vocês em aulas anteriores que o data frame ele nada mais é do que um conjunto de series. A series é uma linha do data frame ou uma coluna do data frame. Tanto é que se eu vier aqui embaixo colocar para ele imprimir o tipo de df altura, você vai ver que ele vai retornar para mim o quê? Uma series. Então isso aqui é uma series, pessoal, assim como as linhas também são. Isso aqui é uma coluna, ó. Pode ver, ó. Estou pegando 180, 170 e 165, que é justamente a coluna da altura. Eu posso fazer, claro, isso para qualquer outro, por exemplo, da idade. Ele vai retornar para mim essa coluna aqui da idade, beleza? Bom, a gente viu como acessa o quê? As colunas, mas eu posso acessar também as linhas. Mas para acessar as linhas, eu não posso fazer aqui df na posição 0. Veja que ele vai retornar um erro aqui para mim. Ele está dizendo que não existe esse índice 0, beleza? Por quê? Porque ele está tentando acessar uma coluna e não existe uma coluna 0. Existe uma coluna chamada peso, altura ou idade, beleza? Então, para acessar aqui as linhas, eu preciso usar um parâmetro chamado lock. Então você faz o nome do seu dataframe.lock e aí entre colchetes, certo? Você coloca qual é o índice que você deseja acessar da linha. E aí, ó, os índices são esses números que foram gerados automaticamente, nesse caso, 0, 1 e 2. Então basta eu vir aqui, se eu quiser acessar a segunda linha, eu boto 1. E aí, quando eu fizer isso, veja, ele diz para mim, isso aqui é uma series novamente, perceba. Ele retornou aqui, ó, peso é 80, a altura é 170 e a idade é 19. Então ele retornou exatamente essa linha aqui, ó, 80, 170 e 19. Tranquilo? Se você quiser imprimir aí o tipo, só para que eu fique fixado mesmo essa ideia, então você vai ver que ele retorna aí que é uma series, certo? E se eu quiser acessar um elemento específico aqui do meu data frame, como é que eu posso fazer? Basicamente existem duas formas de você fazer isso, certo? A primeira é a seguinte, eu posso dizer que eu quero acessar, eu até vou colocar ele de novo aqui embaixo para ficar mais fácil da gente visualizar, certo? Eu posso dizer que eu quero acessar, por exemplo, eu quero acessar esse 170 aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, df, e digo, ó, veja, se eu coloco só os colchetes, não coloco o parâmetro lock, eu estou dizendo que eu quero acessar uma coluna. Então, primeiro eu tenho que colocar a coluna aqui, certo? Então, a coluna que eu quero acessar, vamos supor que seja a altura, né? Já que eu quero acessar esse 170. Mas dessa coluna altura, eu quero acessar o quê? Esse elemento aqui. Que elemento é esse? É o segundo elemento. Mas veja, quando a gente pediu para ele imprimir o tipo disso aqui, era uma series. E a gente viu que numa series, a gente pode acessar do mesmo jeito que a gente acessa o quê? Num array ou numa lista. Ou seja, eu posso colocar um número. E aí, se isso aqui tudo é uma series, eu posso vir aqui e colocar colchetes novamente e dizer que eu quero a posição 1, que é o segundo elemento, justamente esse 170 aqui, certo? Então, quando eu colocar para imprimir, ele vai retornar o 170. Uma outra forma que você poderia fazer é o seguinte, você coloca df.lock, que é aquele parâmetro que eu acabei de falar. Lógico, se você está usando o lock, você está querendo acessar uma linha. Então, primeiro você coloca a informação da linha e depois abre colchetes novamente e coloca a informação da coluna que você quer acessar. E nesse caso, a informação que eu quero acessar aqui é a altura, a coluna, né? Você vai retornar aí o mesmo resultado, tranquilo? Bom, pessoal, ainda tem uma outra forma aí, uma outra coisa interessante sobre essa questão de indexação. Tem mais duas, tá? Mas eu vou falar primeiro dessa. Se você quiser acessar duas colunas desse data frame ao mesmo tempo, você pode fazer isso. Como?
você coloca df, e aí coloca os colchetes, significa que você quer acessar a coluna, na verdade. E aí você coloca colchetes novamente, e aí, num formato de lista, como a gente está fazendo aqui, a gente vai passar os índices do data frame, as colunas do data frame que a gente quer acessar. Por exemplo, vamos supor que eu queira peso e altura. Então, ó, eu coloco peso e altura dentro dessa lista aqui que eu coloquei dentro do índice, e aí coloco para imprimir, ele retorna para mim duas colunas. Aí você diz, mas essas duas estão uma ao lado da outra, se eu quisesse peso e idade. Não tem problema, você vem aqui substituir a altura por idade, e aí você vai retornar essas duas do mesmo jeito, não tem problema. É só você ir colocando o nome das colunas dentro dessa lista que você quer acessar, que ele vai fazer isso tranquilamente, beleza? Bom, uma última forma que a gente tem para fazer indexação aqui, que também é super importante, é um parâmetro chamado iloc. Esse parâmetro chamado iloc, ele permite que você acesse os índices de um data frame usando somente números, ou seja, os índices, por isso iloc, beleza? Então olha só, como é que você pode fazer para acessar aqui. Vamos supor que mais uma vez, não, vamos mudar agora, né? Eu quero acessar, por exemplo, esse 165 aqui. Então, nesse parâmetro iloc, eu coloco primeiro a linha, depois a coluna, só que ambos em formato de números, da mesma forma que a gente fazia no NumPy Array, por exemplo. Então, ó, se eu quero acessar esse 165, a linha 2 e a coluna é o quê? Essa é a coluna 0, essa é a coluna 1. Então, 2, 1. Então, eu posso vir aqui e colocar 2 e depois colocar 1. Ele vai retornar para mim 165, beleza? Então, o iloc permite isso para você, que você acesse utilizando os índices, ao invés de utilizar aí, os labels que você atribuiu tanto para índices como para colunas, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A gente vai dar continuidade no próximo vídeo ao nosso curso, mas se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal para acompanhar as próximas novidades, acompanhar os próximos conteúdos, inclusive desse curso aqui de Data Science com Python. Agradeço a todos aí que têm deixado seus comentários, seu feedback. Se você está gostando, não esquece de deixar aqui embaixo também o seu comentário para que eu possa saber. Isso é uma forma de incentivo também, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam acabar conhecendo aí o canal e estudando também um pouco mais sobre essa área, beleza? Um abraço então e a gente se vê no nosso próximo vídeo.